é mortal. Observe, a gente consegue representar essa frase aqui, ó, para todo x, se x é humano, x é mortal, usando esses símbolos aqui que são os parênteses, os quantificadores e as funções lógicas que são aplicadas sobre as variáveis, certo? Nós conseguimos aí observar ainda que a lógica de predicados, ela não exclui a lógica proposicional. Nós vimos ali um conectivo condicional. Vamos observar aqui. Nós temos aqui um conectivo condicional, certo? Então, a lógica de predicados, ela não exclui a lógica proposicional. Nós temos aqui um símbolo condicional, né, ligando duas funções lógicas aplicadas sobre a variável x, certo? Tem mais algum exemplo disso? Com certeza. Usando a lógica de predicados, nós podemos representar uma enorme quantidade de conhecimento. Tem muita coisa que a gente consegue representar através da lógica proposicional. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos tentar representar o conjunto dos números naturais, certo? A gente sabe que o conjunto dos números naturais são aqueles números inteiros, né? Não vale vírgula, não tem ponto, não tem fração, e não entra números negativos, certo? Então, o conjunto dos números naturais pode ser entendido como o conjunto dos números a partir de zero, inclusive, né? Incluindo o zero nesse conjunto, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, conjunto dos números naturais. Para todo x, o conjunto dos números naturais vai ser todo número x, tal que x é maior ou igual a zero, certo? Então, para todo x, se x for maior ou igual a zero, isso aqui, ó, representa o conjunto dos números naturais, certo? O conjunto dos números naturais. Tá certo? Então é um outro exemplo aí de como a gente pode usar os quantificadores para representar conhecimento. Fechado? Então vamos seguir aqui. O outro quantificador que é importante aqui para o nosso contexto é o quantificador existencial, certo? É o quantificador existencial. Ele não vai ser usado quando você estiver numa crise existencial, lá, ser ou não ser, eis a questão, nada disso. Ele vai ser usado para indicar que uma determinada situação existe, que uma determinada situação é possível de acontecer. Não necessariamente que ela esteja acontecendo naquele momento, mas é possível acontecer, certo? Por exemplo, existem trabalhadores no Brasil. Né? Pode ser que não exista, mas nós estamos dizendo que existe. O que a gente não pode dizer é que para todos os brasileiros são trabalhadores. Por quê? Porque tem crianças, tem aposentados. Né? Então a gente não pode dizer isso. Agora, a gente pode dizer seguramente que existem trabalhadores no Brasil. Uns trabalham com mais vontade, outros com menos vontade, mas existem trabalhadores no Brasil. A gente não pode dizer, né, que todos os brasileiros são trabalhadores, porque a gente já falou, tem criança, tem bebê, tem idosos, tem aposentados, certo? Então, o quantificador existencial, ele é usado para indicar que uma situação existe, né, que é possível que uma determinada situação aconteça, certo? Então, vamos tentar mostrar agora aqui um exemplo de aplicação do quantificador existencial. Vamos lá. Alguns humanos são vegetarianos, certo? Então, a gente sabe que algumas pessoas não comem carne, não comem derivados de boi, de porco, galinha, peixe. Existem pessoas que só comem vegetais, né? Então, eu particularmente não sou adepto dessa dieta, mas existem pessoas que usam essa dieta, são vegetarianos. Como que a gente poderia expressar esse conhecimento usando o quantificador existencial? Vamos lá. Nós temos aqui uma função h que indica que x
é humano, certo? Nós temos aqui uma função v que indica que x é vegetariano, certo? É vegetariano. Então eu posso dizer aqui que no conjunto de todas as pessoas possíveis, ou seja, para todo x, né, para todas as pessoas que existem, a gente pode seguramente dizer que existe um x que é humano, né, existe um x que é humano e, olha, novamente aqui, o conectivo lógico aparecendo. Existe um x que é humano e esse x, ele é vegetariano também. Além de ser humano, ele é vegetariano, certo? Então, nós estamos usando aí o quantificador universal e o quantificador existencial para representar o mesmo conhecimento. Além disso, estamos usando as funções lógicas que são aplicadas à variável x e estamos usando a conjunção, né, que é um conectivo lógico que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Então nós temos aí alguns exemplos, né, de como utilizar os predicados para representar o conhecimento. Bom, vocês devem estar perguntando aí para que a gente vai usar isso, né? Mas, por exemplo, vamos supor que você está desenvolvendo um programa de computador voltado para a Receita Federal, por exemplo, ou para alguma empresa que vai trabalhar com dados relativos a imposto de renda, né, para ter uma previsão de custos, uma previsão de gastos em relação a imposto de renda. Então, por exemplo, todo brasileiro declara imposto de renda. Nós podemos dizer que alguns brasileiros são isentos de imposto de renda, porém todos têm que declarar. Nós podemos dizer que alguns brasileiros pagam 27,5% dos seus rendimentos como imposto de renda. Outros entram na faixa, por exemplo, de 18%. Então, veja só, tudo isso, né, todo esse conhecimento, a gente pode utilizar, pode formalizar esse conhecimento utilizando a lógica de predicados. Para quê? A gente pode usar essa formalização para que a gente construa um raciocínio antes de construir o programa, certo? O planejamento, a arquitetura, né, você montar o raciocínio antes de construir o programa é extremamente importante. Por quê? Porque se você verifica que vai cometer um erro, ou seja, se você programar daquele jeito, você vai cometer um erro, então você conserta o erro antes de fazer o programa. Porque depois você tem que mudar a linha de código, às vezes parte daquela solução está em trechos diferentes do código, então às vezes demora mais para você consertar o programa. Então, a representação através do raciocínio lógico, por exemplo, usando a lógica de predicados, pode facilitar a vida de um programador numa futura correção de erros. Então essa é uma das aplicações da lógica de predicados, por exemplo, certo? Outra aplicação poderia ser no meio jurídico. Vamos supor que um determinado advogado está construindo uma argumentação, né, para um caso aí de um cliente. Então nós poderíamos, por exemplo, criar um software baseado na lógica de predicados que, de acordo com algumas premissas que compõem o raciocínio, verificam se aquelas premissas são suficientes para sustentar uma conclusão, certo? Então, tanto no âmbito do direito, quanto da própria computação, ou em diversas áreas, áreas de pesquisa, áreas acadêmicas e até comerciais, essa lógica ela pode ser muito útil. Então, não estou dizendo que toda vez que você for construir um programa, primeiro pega e escreve lá o raciocínio lógico formalizado através dos predicados, mas que, ao trabalhar os predicados, você vai, por exemplo, condicionar o seu cérebro, condicionar as suas ações, de maneira a já tentar construir um raciocínio lógico correto, né, onde as premissas, o ponto de partida, seja suficiente para garantir uma determinada conclusão, certo? Então vamos seguir aqui na nossa